Para entender melhor a radiciação, nós vamos estudar um pouco os números quadrados e os números cúbicos. Bom, primeiro os números quadrados. O que são os números quadrados? São todos os números que dão o resultado de uma potência 2, ou seja, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Ou seja, sempre que eu elevar ao expoente 2, o que vai acontecer? 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25. Esses números que estão à direita são chamados números quadrados. A mesma coisa nós temos com os números cúbicos. O que nós vamos fazer agora? Elevar o expoente 3 ao cubo. Ou seja, quando nós fizermos 1 ao cubo, vai dar 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. E 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Bom, na prática, esses números quadrados e esses números cúbicos, eles têm raiz quadrada exata e raiz cúbica exata. Perceba que, vamos colocar um colorido aqui para você lembrar, ó, esses números aqui, que você vai continuar aí no teu caderno, vai fazer 6 ao quadrado, 7 ao quadrado e assim por diante, vai completar a tabela aqui até o 10, né? 10 ao quadrado, pelo menos, ok? O certo é fazer mais. Se eu for tirar a raiz, o que acontece? Eu quero a raiz quadrada de 1. Vai dar o próprio 1. Por quê? Porque 1 ao quadrado deu 1. Raiz quadrada de 4 dá 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado dá 4. Raiz quadrada de 9 dá 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado dá 9. Raiz quadrada de 16 dá 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado dá 16. Raiz quadrada de 25 dá 5. Por quê? Porque o 5 ao quadrado dá 25. Ou seja, você vai completando aqui e sempre aqui você tem o resultado da raiz desse número que está à direita. Ok? Bom, por que número quadrado? Porque na realidade, esse número que está aqui, ele é o resultado da área de um quadrado. Ó. Se eu tivesse um quadradinho de lado 3, por exemplo, 3 por 3, a área aqui seria 9. Ó, que interessante, ó. E se eu tirar a raiz quadrada de 9, eu obtenho o lado do quadrado, que é o 3. Certo? Então, por que quadrado? Porque está relacionado a um quadrado mesmo, tá? Então, a base é o lado do quadrado e o resultado é a área desse quadrado. Por outro lado, nós temos os números cúbicos, né? Então, o que vai acontecer? Se a gente fizer a raiz cúbica de 1, vai dar 1. Por quê? Porque 1 ao cubo dá 1. Raiz cúbica de 8 vai dar 2, porque 2 ao cubo dá 8. Raiz cúbica de 27 dá 3, porque a gente viu que 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 ao cubo, dá 27. Raiz cúbica de 64 vai ser 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. A raiz cúbica de 125, você já sabe, vai dar 5. E a gente pode fazer assim por diante, né? A gente pode continuar. Fazendo 6 ao cubo, 7 ao cubo e assim por diante, completar essa tabelinha. Sempre esse número é a raiz do resultado, que é o número cúbico que está aqui à direita. Então lembrem, esse número que está aqui, ó, esse que está aqui, ó, vou fazer bem colorido para você lembrar, ó, tá vendo? Ele é um número cúbico que vai ter uma raiz cúbica, certo? Percebam que entre 8 e 27 eu não tenho nenhum número cúbico. Por exemplo, o 9 não é número cúbico, mas nesse caso o 9 é número quadrado. Já o 10 não é nem número cúbico, nem número quadrado. Então não dá para tirar raiz cúbica exata nem... Ou seja, quando ele não é número cúbico ou não é número quadrado, não dá para tirar a raiz, tá ok? Você vai lembrar disso. Aqui no cubo, eu tenho também uma coisa importante, ó. Se eu tivesse uma figura assim, ó, que é o dado, vocês lembram do dado, ó? Um dado bem colorido aqui para vocês lembrarem, tá? Ó, o dado
ele vai ter as arestas, né? Que são essas linhas que estão aqui, ó. Por exemplo, aqui seria uma aresta, né? Então, digamos que a aresta dessa figura vale 2 agora. Então, a outra aresta também vale 2, a outra também é 2, porque o cubo tem todas as arestas iguais. E se eu multiplicar essas três arestas, que é a largura, profundidade e altura, eu obtenho o volume do cubo, que é 8. Então, o volume é 8. Certo? E a aresta 2. Se eu pegar a aresta 2 e elevar ao cubo, eu obtenho o volume. É isso aí, largura, profundidade vezes altura. O volume do cubo é dado pela sua aresta. Então, estudem, completem as tabelas e façam as atividades. Até mais.